Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe, eu vou compartilhar com você a palavra de Deus, a Bíblia. E te digo ainda mais. A palavra de Deus, a Bíblia, é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e segredos do seu coração. Você não vai escapar do Deus inescapável e da sua palavra, que é viva. Fique atento. Nesse momento eu vou iniciar uma série de mensagens bíblicas que vai gerar profundas transformações em sua vida. Iremos observar, entender a epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Você vai se sentir incrivelmente bem. Vamos entender a plantação de uma igreja estratégica. E para você entender é necessário mergulhar nas páginas do livro de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, ou Atos da Igreja, no capítulo 17, versículos 1 a 9. Se sente pronto para o mergulho? Eu fico imaginando. A Bíblia diz: e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados arrazoou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-lo junto ao povo.
E não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson recolheu, e todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus, e alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação, Jasson e os demais os soltaram. Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, ou Atos da Igreja, capítulo 17, versículos 1 a 9. Você está ouvindo a plantação de uma igreja estratégica. Fique atento aos detalhes. Eu continuo imaginando, antes de comentar as duas epístolas do apóstolo São Paulo à igreja de Tessalônica, vamos analisar a plantação dessa igreja, conhecer a cidade, o tempo, as lutas e os resultados da pregação do apóstolo São Paulo nessa importante capital da Macedônia são de vital importância para compreender o que o apóstolo São Paulo escreveu. Fique de olho. Portanto, aqui e agora, realço alguns pontos. Fica de olho nas epístolas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Você vai gostar do resultado e se sentir incrivelmente bem. Em primeiro lugar, os planos de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, devem prevalecer sobre a vontade humana. O apóstolo São Paulo queria entrar no continente asiático em sua segunda viagem missionária, mas Cristo Jesus o direcionou para a Europa. Ele, o apóstolo São Paulo, pretendia ir para o Oriente, mas Cristo Jesus o conduziu para o Ocidente. A Europa certamente não estava na mente do apóstolo São Paulo, mas evidentemente estava na mente do Espírito Santo. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Fique de olho nas epístolas do apóstolo São Paulo
aos Tessalonicenses. Por essa razão, o mundo ocidental foi alcançado pelo Evangelho de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E as igrejas do Ocidente se tornaram a base dos grandes avanços missionários. John Stott declara: foi da Europa que no seu devido tempo o Evangelho de Cristo Jesus se espalhou pelos grandes continentes: África, Ásia, América do Norte, América Latina e Oceania, alcançando assim os confins do mundo. Fica de olho na obra missionária. Em segundo lugar, a perseguição humana não pode destruir a obra de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pense nisso. A evangelização da Europa foi o cumprimento da agenda de Cristo Jesus. Porém, ocorreu sob dura perseguição. Você sabia? Por onde o apóstolo São Paulo passou na Europa, enfrentou implacável perseguição. Ele, o apóstolo São Paulo, foi açoitado em Filipos. Ele, o apóstolo São Paulo, foi expulso de Tessalônica. Ele, o apóstolo São Paulo, foi enxotado de Bereia. Ele, o apóstolo São Paulo, foi chamado de tagarela em Atenas e de impostor em Corinto. Isso nos mostra que a vontade de Cristo Jesus não é incompatível com o sofrimento. Como se sente quando pensa em sua vida cristã? E ainda mais, como se sente quando pensa em perseguições? A igreja de Tessalônica foi gerada no útero do sofrimento. A igreja de Tessalônica nasceu no berço da perseguição e floresceu no ambiente de profunda hostilidade. Os ventos da perseguição jamais destruíram a igreja de Tessalônica, apenas aceleram o processo do seu crescimento. Fica de olho nas epístolas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Você vai gostar do resultado e se sentir incrivelmente bem. Em terceiro lugar, quando Cristo Jesus, o Rei dos Reis
e Senhor dos senhores se manifesta, a igreja se fortalece com rapidez. Você está ouvindo a plantação estratégica de uma igreja, a igreja de Tessalônica. O apóstolo São Paulo pregou apenas 3 sábados na sinagoga de Tessalônica, e esse tempo foi suficiente para produzir uma verdadeira revolução na cidade. O Evangelho de Cristo Jesus, o Messias, chegou ali não apenas em palavra, mas, sobretudo, em poder e demonstração do Espírito Santo e grande convicção. Os corações e as mentes foram atingidos e as vidas transformadas. Jesus Cristo é a única esperança. Só Jesus Cristo salva, só Jesus transforma. Os gentios largaram seus ídolos e se converteram a Cristo Jesus, tornando-se crentes modelos para os demais. Em um curto espaço de tempo, eles se tornaram firmes na fé, sólidos no amor e robustos na esperança. Mesmo sob ameaça e atroz perseguição, aquela igreja plantada às pressas e debaixo do sofrimento tornou-se uma agência de evangelização para todas as demais regiões, a igreja de Tessalônica. Gostou do resultado? Fique de olho na igreja de Tessalônica. Vamos examinar Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 1 a 9, e tirar algumas lições. Se sente pronto para ouvir? O apóstolo São Paulo não era apenas um pregador, era um sábio estrategista. Na sua primeira viagem missionária, concentrou-se exclusivamente em Chipre e na Galácia. Na segunda viagem missionária do apóstolo São Paulo, dedicou-se à evangelização das províncias da Macedônia e Acaia. Na terceira viagem missionária, o apóstolo São Paulo concentrou-se em Éfeso, na província da Ásia Menor. Você vai ser ativado pelo Espírito Santo para a obra missionária. É importante ressaltar que em todas elas o apóstolo São Paulo incluiu a capital em seu trajeto. Tessalônica, a capital da Macedônia. Corinto, da Acaia, e Éfeso, da Ásia. Além disso, o apóstolo
apóstolo São Paulo escreveria a cada uma das igrejas nessas capitais, ou seja, suas cartas aos Tessalonicenses, aos Coríntios e aos Efésios. O apóstolo São Paulo entrou na Europa por orientação do Espírito Santo, mas ele tinha discernimento para fazer as melhores escolhas estratégicas na obra missionária nesse continente. Por essa razão, viajando pela grande via expressa, a via Egnatia, ele, o apóstolo São Paulo, passou por várias cidades macedônias como Anfípolis e Apolônia e concentrou seu trabalho em Tessalônica, a capital da província, onde havia uma sinagoga dos judeus. Fique de olho nas epístolas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. De todas as cidades desta artéria, a via Egnatia, Tessalônica era a maior e a mais influente, situada no atual Golfo de Salônica. Foi edificada na forma de um anfiteatro nas colinas no fundo da Bahia. Não que o apóstolo São Paulo julgasse essas duas primeiras cidades indignas do Evangelho, mas compreendia que se Tessalônica fosse alcançada, o Evangelho de Cristo Jesus poderia irradiar-se dali para as outras regiões. O apóstolo São Paulo, assim, não estava sendo preconceituoso nem fazendo acepção de pessoas, estava, sim, sendo estratégico. A chegada do cristianismo a Tessalônica foi um fato de suma importância. O apóstolo São Paulo sabia que se o cristianismo se firmasse em Tessalônica, ele poderia estender-se a partir dali para o Oriente e para o Ocidente, como de fato aconteceu. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. O apóstolo São Paulo sabia usar os recursos disponíveis na época para agilizar o processo da evangelização. Fique atento na importância dessa via Egnatia. A grande estrada romana, a via Egnatia, começava em Neápolis e passava por Filipos, Anfípolis, como registro de Atos capítulo 16, versículo 12. Apolônia e Tessalônica depois passava para o oeste, atravessando a Macedônia até a praia do Mar Adriático em Disraquio, de onde os viajantes podiam atravessar o mar para a Itália. As campanhas missionárias do apóstolo São Paulo foram muito facilitadas
onde havia boas estradas, as rodovias expressas do mundo antigo para ajudar seu progresso. Os missionários viajaram 53 quilômetros para Anfípolis, 43 quilômetros para a Polônia e então 56 quilômetros para Tessalônica. Você sabia? Fica de olho nas epístolas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. O apóstolo São Paulo costumava ministrar nas cidades maiores e transformá-las em centros de evangelismo a toda a região. Tessalônica era uma cidade estratégica. Tessalônica, era a capital da Macedônia. Tessalônica era também um importante centro comercial, só comparado à cidade de Corinto. Ali ficava um dos mais importantes portos da época. Tessalônica, comandava o comércio marítimo pelo mar Egeu e terrestre pela Via Egnátia, a estrada romana. Por Tessalônica passavam diversas rotas comerciais. O Espírito Santo escolheu essa cidade como uma base a partir da qual o Evangelho de Cristo Jesus poderia se irradiar para muitas outras direções. Fica de olho nas epístolas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Você vai gostar do resultado e se sentir incrivelmente bem. Como está o seu entusiasmo por missões? Quero saber a sua resposta. Fica atento. O nome original dessa cidade de Tessalônica era Termal, que significa fontes quentes. 600 anos antes, Heródoto já a descrevia como uma grande cidade. Aqui, Xerxes, o persa, estabeleceu sua base naval ao invadir a Europa. Em 315 a.C., Cassandro reedificou a cidade e colocou nela o nome de Tessalônica, em homenagem à sua mulher, filha de Filipe da Macedônia, irmã de Alexandre Magno. Você sabia? Tessalônica, como Filipos, era uma cidade antiga que recebera nova vida na era helenística. Os romanos fizeram dela uma cidade livre em 42 a.C. e ela possuía os direitos garantidos de governo próprio nos padrões gregos mais que romanos. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Fique de olho nas epístolas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Pense, jamais as tropas romanas haviam cercado essa importante
cidade, Tessalônica, mantinha sua própria Assembleia Popular e seus próprios magistrados. Sua população era estimada em 200 mil habitantes e durante um tempo chegou a rivalizar com Constantinopla como candidata à capital do mundo. Você sabia? Como já disse, pela via Egnatia, Tessalônica ligava o Oriente e o Ocidente. Ela, Tessalônica, fica na entrada do Império Romano. Em virtude desses fatos, verdadeiramente é impossível exagerar a importância da chegada do cristianismo a Tessalônica. Agora, o apóstolo São Paulo sabia que se o cristianismo conseguisse se estabelecer em Tessalônica, ele se estenderia ao Oriente pela via Egnatia até conquistar toda a Ásia. E pelo Ocidente chegaria certamente à cidade de Roma. O advento do cristianismo em Tessalônica foi um passo crucial na transformação do cristianismo em religião mundial. Fique de olho. A cidade de Tessalônica sobreviveu aos embates do tempo. Foi a segunda maior cidade nos dias do Império Bizantino. Em 390 d.C., Tessalônica foi palco de um grande massacre quando o imperador Teodósio o Grande mandou massacrar mais de 7.000 de seus cidadãos. Você sabia? A cidade de Tessalônica desempenhou papel importante nas cruzadas. Passou a um governo otomano em 1430. De 1439 até 1912, ficou com os turcos. Em 1912, foi tomada de volta pelos gregos. Atualmente, com o nome de Salônica, é a segunda maior cidade da Grécia, tendo uma população estimada em 250 mil habitantes. Gostou do resultado? A ponte de contato para a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Fique de olho. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados arrazoou com eles sobre as Escrituras. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 2. O apóstolo São Paulo escolheu Tessalônica não apenas por sua localização geográfica
importância econômica e política, mas por sua conexão religiosa. Naquele grande centro de cultura grega e romana, havia uma sinagoga de judeus. Não é motivo de surpresa a existência de uma sinagoga em Tessalônica, visto que seu forte comércio atraía a colônia judia. Essa sinagoga era uma ponte de contato para a pregação do Evangelho em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes do apóstolo São Paulo, Cristo Jesus, o Messias, já tinha usado a sinagoga como ponte de acesso para o ensino das Escrituras e testemunho do Evangelho. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Você está ouvindo a plantação estratégica de uma igreja. O apóstolo São Paulo tinha o costume de usar as sinagogas como ponto de partida para atingir as pessoas com o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias. Em Tessalônica não foi diferente. Por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras. O apóstolo São Paulo começou a evangelização da cidade de Tessalônica a partir da sinagoga judia reunida aos sábados. Na sua estratégia, o apóstolo São Paulo usa o lugar certo e o tempo certo. Ele, o apóstolo São Paulo, usou o meio certo, a Escritura, a Palavra de Deus, a Bíblia. Ele, o apóstolo São Paulo, usou a mensagem certa, a vida, a morte e ressurreição de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para atingir as pessoas certas, judeus e gentios piedosos. Fique de olho na proclamação do Evangelho de Cristo através do apóstolo São Paulo. Cristo Jesus, o Filho de Deus, o apóstolo São Paulo e os missionários ao longo dos séculos souberam usar com sabedoria essas pontes de contato para levarem aos povos a mensagem da graça de Deus. E eu fico pensando, ainda hoje precisamos ter discernimento para buscarmos os melhores meios, os melhores recursos, os melhores métodos para anunciarmos a melhor mensagem, o Evangelho de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Hoje, a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, está usando as redes sociais e ofertas, e enviando ofertas para Missões Rio, missões nacionais, missões mundiais e ainda mais o plano cooperativo para a propagação e expansão do Evangelho de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ainda mais estamos conectados à oração, e sabemos que o Filho de Deus ouve nossas orações. Aqui e agora, como se sente ao ouvir tudo isso? Você vai ser ativado pelo Espírito Santo. Você vai amar a Cristo Jesus.
Você vai amar a igreja de Cristo Jesus. Você vai proclamar Jesus Cristo a única esperança. Como se sente agora? Você já entregou sua vida, sua alma para Cristo Jesus? Você sente que a sua alma está salva em Cristo Jesus? Você sente que os seus pecados estão perdoados pelo sangue de Cristo Jesus? Você sente que você foi justificado pela fé? Pense nisso. No momento de decisão, em Cristo Jesus, seu destino é selado. Cristo Jesus, o Verbo de Deus, habita na eternidade. E há duas coisas eternas que Cristo pode dar para o homem: a vida eterna e a morte eterna. O que você vai escolher, a vida ou a morte? Já parou para pensar nisso? Só Jesus Cristo salva. Ele é a única esperança de salvação de sua alma. Busque a Cristo enquanto você pode. Busque a Cristo enquanto você tem fôlego de vida. Sua vida, sua responsabilidade.